Sou Pilar Villanueva. Olá, sou Nélia Marcos. Olá, eu sou a Dulce Louro e hoje é o primeiro episódio da nossa Silly Season, portanto, da temporada de férias. Por isso é que estamos aqui com este ar de Caribe, por isso é que temos aqui as três este cenário de Caribe, que é para Um bocadinho brancas, mas isco quase uma é a tendência. Pronto, a seguir vamos para o Caribe. Estamos com muitas saudades da nossa amiga Marta Val e parceira aqui de podcast, mas ela, para grande sorte dela, já está de férias, ao contrário de nós. férias. Portanto, aqui estamos nós. Hoje trouxemos aqui para conversar aqui um tema que é muito pertinente e que é quase uma patologia neste país, que é como é que vamos tirar férias, vamos falar sobre as férias, há pessoas que se sentem culpadas de tirar férias, como é que nós organizamos isto? Ouvimos muitas vezes dizer eu já não tiro férias há 3 anos, e quase como se isso fosse um sinónimo de uau, eu sou uma profissional de excelência, um profissional de excelência. Como se fosse uma força, não é? Como se fosse um sinal de É um sinal força. de coragem, de audácia, de força, pronto. E de ser moito traballador e Digo, exatamente. sacrificado. Sim, mais sacrificado que todos, que ninguém vai de férias, ninguém é responsável, ninguém é empresário. Não, eu acho que nós vemos muito isto em dois ambientes nos quais nós trabalhamos muito, que é o ambiente dos empresários, nós as quatro somos empresárias, e vimos muitos empresários até de outros ramos fazerem referência ao facto de não poderem tirar férias. Tirar férias. Terem, e também no mercado imobiliário, não é? Nós temos imensos colegas que Sem dizem dúvida. e fazem a pergunta como é que tu consegues tirar férias, Como é porque que- eu não consigo tirar férias. Sim. E eu fico sempre assim. Alguns nem férias, nem fins de semana, não é? Portanto, Sim, pronto, eu já nem vou por aí, pronto, mas vamos E en começar. xeral, quasi todas as actividades con moito contacto con clientes moito directos, sempre estás con medo esse desafio de perder os de clientes, de fallar perder os ao teu cliente, negócios. non é? Eu acho que passa muito Sim. por aí, se eu não vou correr, acudir a este cliente, eu vou perder aqui um Ele excelente vai para outra pessoa. outra pessoa qualquer, pronto. E mais uma vez voltamos àquela máxima que é a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Uhum. Então, Certo? mas qual é, afinal, a vossa opinião, Pilar? Tu achas que é importante tirar férias? Quão importante é que é tirar férias? Qual a tua opinião? Para mí é fundamental. Mas vocês já saben, e já falei imensas veces, que eu viví en Guinea Ecuatorial e traballaba lá. As miñas condicións laborais, sin eu pedir, traballaba 2 meses e tiraba 2 semanas de ferias. Porque el traballo lá era, e non é, e poden acreditar que o dono da empresa non era era un señor al que continúo a apreciar inmenso, mas non era ningún queridiño. Era tremendamente exigente con a xente con la que traballaba. Mas el sabía que el traballo de lá era tan desgastante, tan cansativo, que precisábamos 2 semanas, estás a ver? Para carregar. Para cargar, exacto. Si tú quieres ter persoas productivas, é necesario descansar, es necesario desconectar, descansar en todos os aspectos, sobre todo en el sentido, e nós já falamos moito mental, e Sempre tiraste férias, regenerar a portanto, energía mental, non é? e sempre tiraste férias, seja ao longo da tua carreira profissional, isso para ti sempre foi uma No, no, obviamente cuando comienzas a trabajar y comienzas a achar que eres la persona más importante, eu caía en aquella trampa de tempo, não é? Também não, temos eu que este ver lá ano atrás. só vou a conseguir 3 días de ferias en todo o ano e vou a perder este ano 3 semanas de ferias. A mí agora me faltan 8 semanas de ferias. Entón, agora sempre me faltan ferias para todo o que quero facer. Mas claro, eu acho que faz parte, non é? Cando queres demostrar na túa empresa, Claro que sim. Sim. E que principalmente confundimos quando... moito as horas que traballamos moitas veces con a productividade, non é? Exato. Porque o descanso é fundamental para retornar
produtivos. Para e ter com- clareza, Claro. não é? Para pensar e para desconectar, para depois vires com muito mais leveza e até com muito mais capacidade de tomar decisões. Claro. Mas eu também lá atrás também cometi esse erro. E também abdiquei das férias muitas vezes e sempre com esse pensamento, que é eu sou melhor profissional porque não me tirei férias, ou porque chego ao final do ano, havia aquela história, em março tinhas que limpar as férias do ano anterior, não é? Eu muitas vezes tinha ainda do outro ano para limpar. Top, top, Portanto, eu era top, top. exatamente. Eras 2 anos de uma boa férias funcionária, tu eras uma boa funcionária, uma boa a maior, a maior, não é? E isso sai do pelo, sai da família, sai da tua própria capacidade de estratégia e tudo. Portanto, para mim também é fundamental, sem Olha, dúvida. eu tenho uma experiência diferente. Eu a vida inteira tirei férias, ou seja, quando eu digo tirar férias, desloquei-me do sítio onde vivia, da minha casa, para ir para outro espaço, pronto, por variedíssimas razões, nomeadamente porque o meu marido, como trabalhou sempre por conta do trem, portanto tem aquele período de férias e nós organizamos para ir para qualquer lado. E portanto eu ia, mas há uma grande diferença entre o ir fisicamente e o estar efetivamente de férias. E é outra coisa que eu ouço muitas vezes pessoas dizerem dos mais diferentes quadrantes, eu estou de férias e continuo a atender telefonemas de trabalho porque ninguém respeita o período de férias e é essa questão esse, essa quase escravatura em relação ao trabalho, não é? E a forma como muitas vezes as entidades empregadoras e também os próprios colegas não se habituam a respeitar o tempo de férias dos outros, o nosso tempo de férias, pronto. Nós, enquanto Tanto que há empresários, empresas sim, onde tu tens telemóvel de serviço e onde te dizem tens que manter o telefone ligado durante as férias. claro. Tive um grande desafio, ao fim para aí dos 2 primeiros anos de começar a trabalhar em mediação imobiliária, quando o negócio começou a mexer mais, aconteceu-me aquilo que acontece à maior parte dos consultores imobiliários, que é, nós vamos de férias, mas o telefone continua a tocar. E existem escrituras para fazer, clientes, propostas que estão em cima da mesa, e de Claro. repente e parece que é de propósito, que é no momento em que nós vamos de férias, tudo acontece. Ainda hoje me aconteceu isso. Foi eu vou amanhã de férias e hoje andei a fazer visitas com 2 clientes super importantes portanto de repente fiquei aqui com os negócios na mão. E como é que se ultrapassa E isso? como consigues? Como é que... Exacto. Como é que isso se ultrapassa? Eu acho que existe, primeiro que tudo, nós temos que mudar a forma de pensar. É importante ou é urgente? Isto é importante, ok, então vou fazer o mínimo possível. Pronto. Eu comecei a ultrapassar isso da seguinte forma. Eu primeiro tive 2 ou 3 anos, nomeadamente o último deles foi uma má experiência de férias, ou seja, eu estive 15 dias de férias em que eu dizia consecutivamente à minha família, ao meu marido e às minhas filhas, vão andando para a praia que eu já lá vou ter, e eu ficava dentro de casa, nem sequer ia para a piscina, vocês não estão a ver, dentro de casa, a atender telefonemas e a responder, porque o mundo estava a acabar e era a salvadora do mundo, pronto. E ao fim no último ano que isso aconteceu, eu percebi que isto vai ao racha, quer dizer, às tantas, eu não estava com as minhas filhas, portanto, as férias são momentos em que nós devemos criar legados e Laços, memórias para a memórias. vida, não é? Coisas diferentes que fazemos, não tem que ser coisas muito caras, mas pode ser só estar presente durante, ir Isso, nadar estar com presente. elas, dar uns mergulhos, e eu acabei por não fazer isso, porque estava muito preocupada com coisas urgentes e nem sequer importantes. Portanto, protelei o importante versus o urgente, não é? Pronto. Como é que eu passei a fazer? Eu, de facto, instituí uma regra comigo própria e isso foi a mudança de forma de pensar é determinante, que foi o nosso telemóvel tem imensas funções, hoje em dia são aparelhos, devices muito sofisticados, e o meu eu descobri que tinha uma função chamada não incomodar. E então eu ponho o telemóvel em não incomodar e de facto, durante o tempo que eu estou, onde quer que esteja com a minha família, que eu acho que é tempo que tem que ser bloqueado, não é? Eu tenho que estar ali num bunker com a família, é que está em não incomodar. Ou seja, não é desagradável para as pessoas que telefonam, porque as pessoas o que têm é um impedido, e depois, ao fim do dia, eu tenho ali tipo uma horinha em que normalmente é entre o vir da praia e o jantar, que responde àquilo que é efetivamente importante.
Certo. E isso foi a forma que eu arranjei de blindar o meu tempo e o tempo da minha família. E agora gostava de saber como é que vocês fazem. Sabes, eu quando depois passei essa fase e realmente percebi que era importante tirar férias, que era fundamental tirar férias para ser melhor até para as outras pessoas, não só para mim, mas para os outros, eu percebi que é importante educarmos as pessoas que estão à nossa volta para a questão das férias, não é? Tal como é importante nós educarmos a nossa família, que quando estamos no trabalho são momentos importantes e, portanto, precisamos de concentração e de foco e de não ser interrompidos numa reunião ou o que quer que seja, o contrário também é verdade. Portanto, educarmos as pessoas com quem trabalhamos que aquele momento, pá, são momentos em que nós vamos estar presentes com a nossa família ou presentes para nós porque precisamos disso e deixar as coisas organizadas. Olha, se acontecer isto, deves fazer aquilo, se acontecer o outro, deves fazer assado. Ah, para mim, é a principal ferramenta, né, para ultrapassar essa questão, é educar as pessoas que estão à minha volta de qual é a expectativa que eu tenho relativamente a isso. No fundo, o que tu estás a dizer é gerir as expectativas. Yeah. Sí, Sim, sem buscar lo dúvida. que nos chamamos buscar aliados, buscar apoyos, ¿no é? Oye, vou a ir de ferias, preciso deste descanso, ademais, eu acho que as persoas e até moitas veces os clientes comprenden, vou a estar 15 días con a miña familia, preciso de estar con eles, porque traballei moito duro durante o ano, e eu acho que as persoas cando esta situación é explicada, as persoas perciben moito ben. Uhum. E Eu, sabes, há uma dica que eu posso dar, desculpa só interromper-te, Pilar, só para não me Força. esquecer. Há uma dica que eu posso dar que é importante, que é, antes eu dizia isto a todas as pessoas, entretanto mudei de estratégia e agora corre muito melhor, que é, em vez de todas as pessoas me ligarem com situações importantes e urgentes, eu delego no máximo duas pessoas que me podem contactar durante as férias. E então eu sei que se tiver chamada daquelas duas pessoas ou daquela pessoa, eu sei que é importante e urgente e devo devolver o mais rapidamente possível. Tudo o resto eu canalizo para essas pessoas e certo, aí ajuda muito a filtrar moito e a não boa me esa sentir dica, culpada. sí Sim, señora. é bom. Mas isso também nos remete aqui para aquela questão que é o aprender a delegar e, e gerir também isso, saber gerir as expectativas dos outros e as nossas também, não é? Porque muitas vezes todos nós temos a crença que só nós é que sabemos fazer bem, que ninguém nos consegue substituir, Substituir. ok, eu é que vou resolver aquilo muito bem, a outra pessoa não vai resolver, e portanto a importância de um bom recrutamento é determinante para que isto funcione bem e ter tudo efetivamente bem definido com a pessoa que trabalha connosco, mais diretamente, pelo menos, não é? E com os colegas de trabalho, quando trabalhamos numa organização, com os colegas que sabemos que podem fazer as nossas funções e passar o trabalho, delegar o trabalho. Sí, eu no posso desconectar en el sentido de presenza, no posso desconectar al 100%, tal vez cada 2 días, tal e como Dulce faz, cada 2 días teño que autorizar movimentos bancarios ou teño que Claro. solucionar alguna situación que non for urgente, porque exactamente igual que Nelia, eu teño algunhas persoas que esas persoas saben que se há cualquier cosa urgente eu vou estar lá, non é? Mas tamén é certo que eu teño bastante capacidade cando vou de ferias e acho que até falaremos máis en alguna outra conversa sobre eso, teño moita capacidade de facer caixiñas, estás a ver, no meu cerebro e entón, ok, entro na caixiña do traballo, máis fexo, e obviamente se é un problema sempre custa un bocadiño máis, non é? Mais fexo e vou para a caixiña das ferias e de As disfrutar. troquinhas. Sí, entón para min non custa tanto cada día, tal vez, ou de 2 en 2 días, entrar no meu email, en Faz o que tens diagonal. a fazer e consegues pôr aquilo por trás das costas. Sí, sí, e non é Boa. como Dulce estaba a dizer, tal vez meia horiña, non é así nada grave. E eu tamén, e como empresaria, trato de respetar inmenso as ferias das persoas da miña equipa, Isso mesmo. porque es por todo, porque acho que tienen que descansar e desconectar
porque tamén debemos liderar con o exemplo, non é? Non pode Então, ser. para aquelas pessoas que têm esta crença de que eu vou de férias, mas tenho que estar sempre com o telemóvel, tenho que buscar sempre alguma coisa. Já temos aqui várias dicas, não é? De que realmente as coisas podem ser feitas de outra forma. Ver que Então, aí, como é que é são uma paz e as vossas sossego. férias? Diz que eu não percebi, Como é Nélia. que vocês organizam as férias? Organizam de ano Muito para bom, ano? é uma boa pergunta. Colocam no calendário? Definem logo datas? Não definem? Vai acontecendo? Como é que é? Isso é uma excelente pergunta e obrigada por teres feito. Então, eu vou partilhar convosco. Eu até entrar na KW não fazia aquilo que faço hoje em dia e aprendi na KW, que foi bloquear logo o meu tempo de férias no início do ano, ou aliás, no fim. Portanto, eu, sei lá, em dezembro, quando compro a nova agenda, o que eu faço é traço logo e Não. gozo do caraças. Primeira palavra a escrever na agenda: férias. Férias. Pronto. E eu lembro-me, a primeira vez que me falaram nisto, eu pensei assim, esta gente é um bocado louca. E depois quando me falaram, mas quanto tempo é que tu vais tirar de férias? E quando nós começamos a contabilizar, eu não sei quanto é que vos dá, mas eu hoje em dia acabo por contabilizar 10 meses de trabalho e 2 meses de férias. Porque eu contabilizo os feriados, aqueles períodos que acabamos por, o Natal que acabamos por ficar de férias. Portanto, eu prefiro levar ao limite e contabilizar tudo e depois, se calhar, coisas que não são tão. Que afinal não consigo tirar porque a família também não está cá, não está comigo, ou a minha filha não veio dos Estados Unidos, ou o meu marido não pode tirar, e aí, ok, esses dias vou continuar a trabalhar. Mas eu prefiro bloquear a mais e depois desbloquear do que, ao contrário, do que não ter bloqueado tempo nenhum para férias e depois de repente estamos em junho ou julho e ups, afinal para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer e quais são os dias que Está vou tudo tirar. mais caro e é muito mais difícil. E tu, Pilar? Eu, no meu caso, non, porque traballando con equipa, precisamos de cuadrar as ferias unos e outros e as situacións de uns e outros. Entón, as ferias de verán acostuman a ser sempre no agosto, porque ademais eu acostumo a facer ferias familiares con a miña familia en España, entón sempre temos que coincidir e pronto. Entón, son varias cousas que afectan. Mas agora, por exemplo, quero tamén marcar unas ferias máis para frente, máis para outubro, novembro, con Carlos, e debería ya ter marcado eso na miña agenda. E porque acho que Espera, as esas férias sí que deberían estar ya marcadas, mas Olha, as ainda nossas non dos sou tan quatro, já marcaste na disciplinada. agenda? Já marcaste a nossa viagem na agenda? Ainda non. Ai, ai, ai! Essa é a mais importante de todas, É, Pedro. É mais É a nossa importante. viagem. E tu, Nélia? Então, tu, Nélia, como Olha, organizas? então, partilhar também que mudei também a minha estratégia relativamente a isso. Eu antes fazia férias de uma semana e depois comecei a perceber que de todo era suficiente para recarregar. Então, quando eu começava a conseguir desligar e desconectar e finalmente estava presente, aquilo estava a acabar. E era maior a frustração do que tinha sido antes de ir de férias. Então, hoje em dia, o que é que eu faço? Eu tenho um período que eu quero mesmo que seja de 15 dias para ser, pronto, em família, que são as férias em família e que é esse período maior, mas depois gosto de tirar pequenas férias, pequenas mini-férias ao longo do ano para ir recarregando e cada vez sou mais adepta disto. Cada vez sou mais adepta de 3, 4 dias, aproveitar um feriado prolongado, 4, 5 dias, no meio daquelas férias grandes, mas ir tendo aqui pequenos shots ao longo do ano, porque percebi que venho de férias com uma capacidade de concentração, de produtividade e de foco tão maior, que quanto mais vezes eu fizer isto, recarregar estes circuitos, mais produtiva eu sou. E trabalho com muito menos esforço, sem dúvida. Olha, eu não sei se vocês sentem isso ou não. Eu, por exemplo,
quando bloqueio também na minha agenda, uma das coisas que eu bloqueio são os eventos da KW. Pronto, ou coisas que eu já sei que existem e que é preciso fazer uma viagem, nomeadamente quando vamos aos Estados Unidos. E vocês consideram isso férias ou trabalho? Eu considero juntar o útil ao agradável. Juntar o útil ao Mais agradável. traballo, Sim, porque non desconectas. não, mas há uma coisa engraçada que é, apesar de, e nós sabemos quando vamos, por exemplo, a uma family reunion nos Estados Unidos, é super exigente, porque nós estamos 24 sobre 24 horas nas mais diferentes formações, não é? Mas a verdade é que eu, apesar de ficar cansada, é um cansaço engraçado, porque é um cansaço que me dá ganas de vir fazer coisas. É um bocado como quando vou para a praia. Eu já estive aqui a selecionar os livros que vou ler, não é? Utilizando aquela tática do ler um X número de páginas por dia. Nas férias, isso aumenta significativamente. Portanto, eu tenho normalmente programadas 35 páginas por dia. Enquanto toda a gente está a dormir a sesta na praia, eu fico a ler. Pronto, e sabe muito bem. E depois aquilo dá-me assim uma gana de voltar e de fazer coisas, porque por um lado eu estive a descansar e depois estive a focar-me no livro, ou nos livros, tirei imensos apontamentos e venho cheia de vontade de fazer coisas. E quando vou a eventos, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, sobre mediação imobiliária e forma de pensar, acontece-me sempre isso. Pronto, portanto, acaba por ser aqui um mix. Eu nunca sei bem como é que é de qualificar. Férias não são, definitivamente, mas eu acabo sempre por tirar um bocadinho, uns dias também para ficar nesses sítios e para conhecer esses sítios. Exatamente. É isso. Podes aproveitar a viagem do trabalho e depois juntar 3 ou 4 dias. Aliás, nós para- fizemos. Sí, mas eu vos Nós direi, fizemos isso. cando nos combinamos e cando nos gravamos os nosos podcasts, traballo ferias, non sei, mas eu tamén chego moito máis focada, moito máis motivada, non é? Entón, foi un Essa é a día velha de questão, não ferias? é? Non Quando exactamente, foi un día de traballo? Tampouco foi um exactamente. dia em que te divertiste, não é? Essa é a tal questão, que é quando tu fazes aquilo que gostas e que te apaixona, na verdade tu nunca estás a trabalhar, portanto, nunca consideras isso como trabalho. Essa é a primeira Certo, premissa, não é? É verdade. Boa. Ok, eu agora Olha, tenho. Diz. desculpa, Eu ia perguntar aqui uma coisa que não sei se é a mesma coisa que tu ias perguntar, Nélia. diz. Hum, Férias para vocês é o quê? É estar com a família? É estar com a pessoa com quem vocês estão? Ou maridos, namorados, quer que seja? Sozinhos? Sozinhas? Como é que é para vocês? O que é pois estar depende, non é? Eu já tive ferias, como todos, nós probablemente de todo tipo, ferias de ir 15 días al sudeste asiático, como ferias de pasar un mes en una aldea en Navaleno, en España, en el centro de España, sin moito a facer máis que descansar, e con a miña familia, como ir pa praia, ou seja, eu agora recoñezco, eu, por exemplo, este ano, preciso, non me apetece viaxar. Viaxar me refiero a apañar un avión, ir a facer turismo Hum. de aquí para lá con a mochila. Eu estou con moito mod de estar en familia, estar con os meus pais, os meus irmáns, os meus sobrinhos, o meu marido, os seus fillos. Não é o sítio, é com quem estás, não é? Sí, e estar tranquilos tamén. Para mí tamén é moito importante el sitio, el lugar donde nos vamos de ferias, esta aldea en el centro de España, un bocadiño ao norte de Madrid, para mí é o meu rincón de descanso, o meu rincón. Eu cando chego lá e respiro, es como cheguei, sabes? Es como sento moito, eu, a miña familia non é de lá, mas nos vamos lá de sempre, non é? E entón es como o meu lugar en el mundo. Se un día me perdo, É o procúrenme teu lá, porto de abrigo. probablemente estaré por aí. Sentes-te ali, sentes que é o teu porto de abrigo, não é? Sentes que voltas ao teu. Completamente. Uhum. Sí, sí. Isso é determinante, realmente nós temos um espaço, um sítio, nós, é aquilo que a Pilar diz do sentir o cheiro e, ok, é aqui, eu pertenço aqui a este espaço, não é? Este espaço, de qualquer forma, só o sentir o cheiro do espaço dá-me peaceful.
peacefulness, sei lá, qualquer coisa. Pronto, mas fico muito mais tranquila, não é? Em relação a isso. E tu, Nélia, como é que fazes as férias? Fazes sozinha com o teu marido? Fazes com os filhos? Como é que tem sido esse Olha, tem que haver obrigatoriamente um período em família, não é? Com os filhos, e isso isso é lei. Ahm, gostava de ter percebido mais cedo, agora percebo isso, mas gostava de ter percebido mais cedo a importância de fazer férias sozinha com o meu marido. É uma daquelas coisas que tu dizes assim, pá, eu Férias a nunca li isto. dois. Exatamente, férias a dois, sim, gostava de ter percebido a importância disso mais cedo. Porque durante muito tempo eu sentia essa necessidade, obviamente, mas também me sentia culpada de agora vou deixar os miúdos, então mas depois eles não vêm conhecer isto connosco, então mas depois vão ficar nos avós e parece que os avós estamos a largá-los lá para nós nos irmos divertir, e tinha aqui uma série de crenças limitadoras em relação a isto, só comecei depois a fazer, e mesmo assim não faço com a regularidade que gostaria, mas agora que eles já são mais crescidos já é mais fácil. Mas quando eram mais pequenos eu senti muita necessidade disso, e por estas crenças limitadoras não fazia. Depois outra coisa que acho cada vez que é mais importante é nós termos férias com amigas, ou termos férias até sozinhas, para nos conectarmos connosco próprias, ou nos conectarmos com as amigas que durante o ano, muitas vezes, com as nossas amizades, durante o ano, muitas vezes, pá, não temos o tempo suficiente de qualidade para estarmos presentes com estas pessoas que são importantes para nós. Portanto, eu diria pá, que é polvilhar um bocadinho de cada, mas que até aí também temos que ser criativos e temos que perceber o que é que nós sentimos falta, o que é que faz sentido. e o Sí, que é ao que tem final nós somos parte de un grupo, somos parte dunha familia, somos unha parella, mas Isso, tamén somos individuos e mas todas esas também somos parcelas tamén tienen indivíduos. que ter o seu Sim. espazo nos nosos descansos e E a períodos. verdade é que se no dia a dia, durante o ano todo, nós não temos muitas vezes tempo para nos conectarmos connosco próprios, não é? Porque andamos na loucura do dia a dia. Se tu não tiras para uma ou duas vezes por ano, um fim de semana, um dia, opá, idealmente seria até mais, mas para fazeres aquilo que der na real gana, ou não fazeres rigorosamente nada, tu é que Yeah, decides. E se é num sítio perto, ou se é num sítio longe, ou se vais yeah, de avião, ou se. Não interessa. Mas teres essa liberdade e usares essa liberdade é quando tu realmente recarregas essa energia para depois poderes ter mais energia para yeah. dar aos outros. E isso é daquelas coisas que eu gostava de ter aprendido mais cedo. E assim? tú, Dulce, tú Olha, pasas férias como, con quen? então eu vou explicar. Eu, tal como a Nélia, também tive. Há duas coisas que cada uma de vós falou há pouco que eu identifico-me na perfeição. Então, a primeira que tem a ver com aquilo que tu disseste, Pilar, do cada vez mais o sítio não é importante, mas é importante com quem nós estamos. Pronto. E eu aqui, há uns anos para cá, comecei a perceber quão importante era para mim passar férias em família. Um, a minha irmã, no fundo, eu acabo por ter, a minha família é muito pequena e na realidade acabo por ter a minha única irmã vive em Barcelona, com o meu cunhado, e a minha filha mais velha vive nos Estados Unidos. Portanto, para mim, começou a ser muito importante conseguir reunir todos e estarmos todos juntos, nem que seja uma semana por ano. Pronto. Na realidade, nos últimos anos temos feito um programa que é muito engraçado. Normalmente nós fazemos um cruzeiro. Pronto. Tem aqui uma grande vantagem, que é nos cruzeiros a internet é muito cara e não há rede telefónica. E, portanto, ninguém me pode telefonar e eu não posso telefonar a ninguém. Portanto, acabo por ficar E muito que é preciosa, não é? Tens noção disso? É a obrigatoriamente dica mais preciosa da ligada. conversa. Exatamente, tanto melhor que aquilo é impossível. Pronto. E depois também é tempo de qualidade, ou seja, nós conseguimos cada um fazer aquilo que quer, mas na realidade acabamos por estar muito juntos. Muito. Nós os quatro, a minha irmã, o meu cunhado e a minha mãe também. E portanto tem sido momentos muito, muito bons. Pronto. Mas nós podemos fazer isso num cruzeiro, ou podemos fazer como a Pilar estava a dizer, numa casa que temos de família, numa casa no campo. Não tem que ver com
o valor das coisas, mas sim o momento. Mas para isso nós temos que ser propositadas, efetivamente, é isso que eu quero. Pronto. Sí, ademais, eu adoraría pasar unas ferias en Madrid, por exemplo, non en agosto, que non está quero ir. infernal, mas a Madrid é a miña cidade e si fiz turismo en Madrid, pois cando chegan amigos, tal, máis facer turismo na túa cidade, cando por veces o noso orçamento pode estar máis Limitado. máis Claro. limitado, con máis Claro, já todos dificuldade, passámos por isso, nem sempre, pá, há desconectar. fases da vida que não Exacto. tens orçamento para fazer férias no sítio onde gostavas, mas isso não implica deixar de fazer, não é? Claro. Deixar de Mais ter uma férias. vez é que pensar em opções. O que é que eu posso fazer aqui Uhum. como uma opção? Eu ainda o ano passado fiz uma coisa muito gira. De repente, nos anos das minhas filhas, tipo, ofereci, vamos dar a fazer os 4 um passeio de tuk-tuk pela cidade de Lisboa. Eu nasci em Lisboa, todos nós nascemos em Lisboa e eu conheço muito bem Lisboa, apesar de não viver em Lisboa, mas foi tão engraçado. Pois, acredito. Isto é na minha própria cidade, tipo, coisa parva, se nós vamos fazer este tipo de programas quando estamos noutros sítios quaisquer, porque é que não fazemos na nossa Ora cidade? bem, ora bem. E E numa altura em Contratar que se um calhar guia turístico. o orçamento possa não ser tão grande, esta pode ser uma boa possibilidade, não é? Juntar a família, pá, vamos conhecer a cidade, vamos fazer passeios, vamos desfrutar, vamos fazer um piquenique, não é? Às vezes, só a questão de não estarmos em casa e de sairmos para almoçar, e se não houver orçamento para ser num restaurante, pá, compramos qualquer coisa e vamos comer num parque de merendas, num É jardim, numa mudar praia. a rutina e ter a consciencia de estar presentes, como antes Nelia falaba, ter a consciencia de estar presentes, non é? senão depois não tem. Se tu vais fazer o piquenique com a família, mas depois estás a ver com atenção os e-mails que estás a receber, ou os WhatsApps, ou sei lá. No fundo, isso é camuflar, falsear as férias e os momentos de qualidade, não é? Porque era o que eu dizia no início. O que fica são as emoções que tu criaste com aquilo, não Claro. é? Tanto na tua memória como no legado que deixas aos outros, ou filhos, ou parentes, ou os pais, ou o que quer que seja. Sem Portanto, dúvida. mas é muito, muito importante termos essa consciência e a disciplina. E não pensarmos que as férias são uma coisa que é preciso. Fútil ou de luxo, não é? Não, são uma necessidade, pá, como outra Como qualquer. descansar, como dormir. Como dormir. É Sim, como sim, dormir, claro. mas de outra forma. Olha, vocês sabem que eu adoro fazer tricô, não é? Para mim, Uhum. eu não me importava nada de ficar tipo uma semana no sofá a fazer tricô e a ver televisão. Vamos dizer, eu ia descansar verdadeiramente, a custo zero. Claro, É isso verdade, mesmo. era uma coisa que me Bem, então, meninas, ficávamos aqui horas à conversa, não é? é verdade, mas Pois ficávamos. temos a brisa do mar. Olhem, eu trouxe aqui uma coisa. A chamar-nos, temos que ir de férias. Aqui com a Marta, vou de férias. Pronto, vamos a mandar un bexiño a Marta, Um Vamos beijinho dar um à beijinho à Raquel, así Marta. que está Marta, nas temos súas aqui a tua ferias, caipirinha. merecidísimas ferias. Temos E a aqui a todos. tua caipirinha. Não nos esquecemos. Tens caipirinhas, Ela, e não disseste nada. Claro, Caramba. mas eu logo vou de férias e não bebo caipirinhas. Então, ainda por cima para um sítio com Também, palmeiras. Então. é verdade. Então vá, olhem, ficávamos aqui à conversa, mas não pode ser. E vamos ter. Eu esqueci-me de dizer ainda há bocado uma coisa que foi agora aqui na nossa Silly Season, na temporada de férias, vamos ter os nossos temas todos ligados a questões de verão, de férias. Portanto, este foi só para adoçar aqui um bocadinho a vontade de nos verem, não é verdade? E Temos con aqui uma convidados, semi-temporada. vamos a incorporar convidados às nosas conversas. Exatamente. Esqueci-me de dizer isso. Meu Deus. Outra novidade. Vamos ter aqui convidados que vêm falar também de temas muito importantes e relacionados com as férias e com o descanso e dar dicas também muito valiosas. Portanto, mantenham-se ligados, não é? E já sabem, vejam as nossas redes sociais, ponham like, façam sugestões, divulguem e enviem para amigos ou para conhecidos que achem que tem sentido. Portanto, olhem, até breve, até para a semana. Partilhem com quem não vai de férias. Exatamente. Ou quem vai aqui podcast. Pronto, que é sempre importante. Então, vá. Beijinhos, até para a semana. Beijinhos, Tchau, abraços. tchau, beijinhos. Tchau.